Agronegócio, segunda-feira, 20 de junho de 2022, 9 horas, mais 1 minuto pelo horário oficial de Brasília. Tá no ar a nossa abertura de mercado pelas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook do Notícias Agrícolas, aquele que é o site do produtor rural, todas as informações mais relevantes da manhã de hoje para que vocês sejam os profissionais mais bem informados do Brasil. Lembrando que a nossa abertura de mercado, que também está ao vivo pelo nosso site, o noticiasagricolas.com.br, conta com a sua participação, mande as suas perguntas, as suas dúvidas, críticas e sugestões, mande de onde você está falando. Letícia Guimarães nos acompanha pela redação do Notícias Agrícolas e lembrando, para finalizar essa nossa abertura, que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, senhoras e senhores. Vai terminar o Bom Dia Agro, direto para as redes sociais, seguir @Cooperativa Cochupé e vai ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial. Estamos combinados? Bom, para começar a segunda-feira, hoje é feriado nos Estados Unidos. Hoje é comemoração do dia do fim da escravidão por lá, então as bolsas de Chicago e Nova York não operam, certo? Então os mercados de grãos não têm a referência de Chicago, açúcar, suco de laranja, café, algodão, cacau, não tem a bolsa de Nova York também como referência. O que temos ainda atuando naturalmente é a bolsa de Londres, então para café e açúcar temos esta referência, ok? Temos também os mercados asiáticos, que vamos falar sobre ele já, né? Aliás, inclusive, temos Eduardo Vanin falando, trazendo algumas informações aqui sobre o mercado chinês, sobre a economia chinesa de uma forma geral, que vão fazer diferença nesse início de semana, que é um dos pontos que a gente está ali tendo mais atenção, tá? Então, vamos monitorar, além dos nossos fundamentos, também o andamento todo do mercado financeiro, embora sem a referência norte-americana nesta segunda-feira. Já os mercados aqui no Brasil abrem, a B3 começa, né, a abrir os olhinhos e trazer ali as primeiras informações. Temos também a abertura do dólar, já, agora são 9 horas e 4 minutos, já o dólar começa a funcionar e também vamos ter essas primeiras referências e a gente vai te mantendo atualizado de tudo por aqui, tá certo? Vamos só passar ali pelos preços, lembrando, a você que está vendo ali a nossa página inicial, senhoras e senhores, esses números que estão ali nas cotações de soja, milho, café, trigo, para a Bolsa de Chicago, soja, milho e trigo, para a Bolsa de Nova York, açúcar, algodão, suco de laranja e café, nós temos o fechamento da última sexta, dia 17, combinado? Então vamos lá, vamos dando uma olhadinha aqui em Chicago como é que fechou, porque essa pode ser uma semana bem importante para os preços, eu já explico por quê. O julho fechou na soja com 17 dólares e 2 cents por bushel, o agosto com 16 dólares e 22, o setembro com 15 dólares e 54, o novembro com 15 dólares e 37. Milho, tivemos julho com 7,84, setembro com 7 dólares e 37, o dezembro com 7 dólares e 31, o março com 7 dólares e 35 cents por bushel. Para soja e milho principalmente, aqui temos que ter muita atenção nessa semana. As condições de clima nos Estados Unidos. Vamos ver como ficaram as condições climáticas neste final de semana. Já essas informações estarão disponíveis para vocês aqui no nosso Notícias Agrícolas, com mapas, inclusive vou trazer umas fotos das lavouras norte-americanas de soja e de milho, e lembrando que o relatório que sairia no final do dia de hoje, né, no final desta segunda-feira, ele vai ser transferido para amanhã, que é o relatório semanal de acompanhamento de safra. Ou seja, vamos ver se o plantio da soja já foi concluído e principalmente em que condições estão as lavouras de soja e de milho. Na última semana vieram bons números para ambas as culturas e nós tivemos ali então esse monitoramento do mercado. Eu vou até checar aqui nos meus contatos se já temos algumas informações do seu Ginaldo Souza, que costuma trazer as informações para o clima norte-americano bem cedinho para nós, né? Vou deixar aqui já meu WhatsApp conectado, caso ele nos mande, eu já vou dividir com vocês em primeira mão por aqui, ok? Bom, viram que apesar, né, das baixas e da volatilidade que nós tivemos na última semana, para a soja ainda temos o julho acima dos 17 dólares por bushel e no milho
o contrato julho com 7 dólares e 84. Como eu disse, a gente tem uma condição de fundamentos ainda firmes para os grãos, principalmente para a soja, onde a demanda é muito forte nesse momento pela soja norte-americana e também pela soja da América do Sul, né? E nós temos baixos e apertados estoques de soja lá nos Estados Unidos. Por isso também que o mercado já está de olho no próximo balanço mensal de oferta e demanda, que é o de julho, que vai trazer já mais números e possíveis mudanças novas para a safra 22-23, e também o relatório deste 30 de junho, né, semana que vem, com os números atualizados e revisados da área de plantio lá nos Estados Unidos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente deve ter uma semana de, mais uma vez, foco no clima, entendimento se as condições de tempo mais quente e seco vão se confirmando para esses próximos dias. A gente tinha uma previsão do dia 16 ao dia 19, né? Então, até ontem, domingo, de temperaturas acima da média. A gente vai checar se isso se confirmou. E vamos entender também como é que os mapas vão mostrar as condições a partir de agora. Caso essas condições de tempo com temperaturas mais elevadas e chuva mal distribuída, como era o que estava previsto, e pouquíssimas chuvas ali para o Corn Belt virem se confirmando nestes próximos dias, os analistas acreditam que pode ser uma semana explosiva para os preços, tanto para a soja quanto para o milho. Inclusive depois desse recuo que os preços tiveram na última semana, com espaço, portanto, para alcançar patamares um pouco mais elevados e a relação de oferta e demanda e se equalizando, né? O mercado espera muito pelas novas safras de soja e de milho dos Estados Unidos para se equilibrar, ou para começar a se equilibrar, porque elas ainda serão insuficientes para isso, mas o que a gente vai ter que monitorar agora é então essa questão climática, ok? Todos os olhos voltados e focados no Corn Belt, tá certo? Precisamos ter atenção e monitoramento constante sobre este ponto em específico, tá? Tô aqui checando se recebemos ou não essas informações, por enquanto ainda não, mas enfim, seguimos. Bom, na sequência, o que a gente... deixa eu só abrir para vocês aqui a abertura do Eduardo Vanin, porque como a gente tem a continuidade do Laninha, a gente vai ter impactos também para os campos norte-americanos. E veja só o alerta que faz o Eduardo Vanin. Para os Estados Unidos, mais calor e menos chuvas. Temperaturas elevadas e redução de chuvas para os próximos 7 dias no país. Final de semana, agora já tem. Final de semana foi quente e seco para a maior parte das regiões produtoras. As condições das lavouras de milho e soja, no entanto, estão acima do que se registrou no ano passado, mas podem começar a cair no visual caso essas condições forem se intensificando, forem se mantendo e começarem a tirar realmente parte dessa força das lavouras, desse vigor, tá? Mapas de longo prazo continuam mostrando julho e agosto mais quente e mais seco. O Laninha vai dar trabalho novamente esse ano. Muito calor para os Estados Unidos entre julho e agosto, e que são esses meses determinantes para a definição da produtividade dos Estados Unidos, tanto para soja quanto para milho. Temporada de furacões no Golfo acima da média, ainda é uma projeção, mas já temos que ficar atentos. Se lembram que aconteceu nas últimas temporadas, onde a temporada de furacões estava ali bastante ativa, passa pelo Corn Belt, derruba tudo, é uma tristeza sem fim, tá? Calor e seca para a Europa Ocidental, muita chuva para o sul da China e calor extremo para a parte central. Modelos mostrando o mesmo padrão de chuvas do ano passado para o Brasil entre setembro e dezembro. É uma tristeza, né? Se realmente tudo isso se confirmar, é mais um ano onde as safras vão sofrer, onde os preços vão reagir e a gente vai ter que ter planejamento comercial. Não podemos desviar disso. Planejamento comercial. Seus custos de produção estão lá em cima. Se você perder produtividade, você tem que estar com tudo muito alinhado, tá certo? Então, atenção total a essas informações de clima, ok? Vamos trazer os mapas de longo prazo para vocês ao longo do dia e vamos monitorar a safra norte-americana, portanto. Vamos ver se o mercado já abriu na B3? Vamos olhar principalmente, senhoras e senhores, para o milho, né?
Ó, ainda não temos as negociações do milho. Vamos ver como é que fica sem a referência de Chicago, né? Mas eu imagino que vai ser um dia mais morno para o mercado, né? Embora a gente tenha a chegada da segunda safra, nós tenhamos essa pressão pontual, que inclusive exerce realmente uma pressão somente pontual quando a gente fala de milho. E se a gente olha para a nota que o CPEA lançou nessa segunda-feira sobre a última semana, veja só. Colheita da segunda safra se inicia, mas preço segue firme. Postura firme dos vendedores favorece cotações. Olha só o que nos informa o CPEA na manhã desta segunda-feira. Mesmo diante do início da colheita da segunda safra em importantes regiões produtoras como Mato Grosso e Paraná, os preços do milho apresentaram leves altas na semana passada na maior parte das áreas acompanhadas pelo CPEA. Segundo pesquisadores, a sustentação veio da postura firme de vendedores que estiveram atentos à maior paridade de exportação, que é algo que eu venho falando bastante aqui também no Bom Dia Agro, né? Já demandantes preferiram aguardar melhores oportunidades com o avanço da colheita, cenário que limitou a liquidez. Nos portos, as cotações também avançaram, influenciadas pelas valorizações do dólar e externa, ou seja, das altas dos preços na Bolsa de Chicago, ok? Então, para o milho é isso para o nosso mercado interno. Liquidez contida, vendedores contidos, compradores também mais reticentes nesse momento, segunda safra chegando, dólar lá em cima, mantendo o preço elevado aqui no Brasil. O dólar também acho que ainda não abriu os olhinhos, já temos as primeiras informações do mercado aqui no Brasil. Para a soja, o que nos diz o CPEA sobre o nosso mercado interno? Maior demanda eleva valores internos. Preços no Brasil, inclusive, se descolaram do mercado externo, segundo os pesquisadores do CPEA. Os preços da soja subiram no Brasil na semana passada, impulsionados, sobretudo, pelo maior interesse de compradores. Segundo pesquisadores do CPEA, esses agentes aproveitaram o elevado patamar do dólar, que voltou a operar acima dos R$5, fechou a 5,14 na última sexta, para realizar negócios de curto prazo para o mercado interno e completar navios. Vendedores que também estiveram mais ativos no período, buscaram fazer caixa para o pagamento do quê? Do custeio. O que eu falei? Planejamento comercial. Os fertilizantes estão em queda. Destaque ainda para a ureia, tá? Que de 1º de abril até agora já caiu mais de 30%. Naturalmente que isso vai favorecer mais as relações de troca para o milho, mas a gente tem também uma queda entre os fosfatados. O KCl cai, mas cai de forma um pouco mais tímida, porque é de fato o fertilizante que tem uma relação de oferta e demanda mais apertada, mas todos eles estão num movimento de queda, embora em patamares ainda muito elevados, e abrindo algumas janelas de compras para o produtor brasileiro. Então vale a pena fazer essas relações, entender essas relações e entender se é momento de você participar do custeio. Até porque essa queda no mercado internacional vai favorecer a formação de preços mais atrativos para você que compra fertilizante, porque como o dólar está muito alto, uma coisa vai ajudando a equilibrar a outra, ok? Vamos lá. Inclusive os valores da soja em grão, veja só, no Brasil se descolaram dos observados no mercado externo, que caíram pressionados pelo ritmo bom da semeadura lá para os gringos, né? E pela demanda enfraquecida. Quanto aos derivados, a demanda de avicultores e suinocultores por farelo de soja esteve mais aquecida. Os preços cederam um pouquinho, tá? E aí a demanda melhorou. Cenário que elevou os preços do produto no Brasil, tá entendendo? Caiu um pouquinho, puxou a demanda, os preços voltaram a subir. Já no caso do óleo, os valores caíram, pressionados pela menor demanda para a produção de biodiesel no Brasil. O que pode começar a mudar, porque os preços do petróleo estão lá em cima, estão puxando os biocombustíveis todos. Etanol de milho, biodiesel feito com óleo de soja e por aí vai, tá? Então temos esse quadro para o mercado de soja e milho aqui no Brasil. São quadros importantes, quadros que, volto a repetir, vão te exigir planejamento comercial, tá? Estratégia, vamos ter essa atenção, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos comentários. Dona Eliana, bom dia, Agro. Carla Mendes, bom dia, Dona Eliana.
O Aparecido nos mandando bom dia, o Davi também, o Márcio Fagundes, meu amigo lá de Curitibano, Santa Catarina, a 0 grau. Hoje tá bom, hein? Hoje tá bom para tomar um vinho quente. Só se for, né, Márcio? Bom dia, Carlinha. Vamos às notícias do Brasil e do mundo, é isso mesmo. O Rodrigo Teles, bom dia. Davi Santos nos mandando bom dia. Bom dia, Pires. Bom dia, Carolina. Isso aqui é gente que me conhece, que sabe que eu chamo o quê? Carla Carolina, é gente da família e certamente a pessoa vem aqui no ao vivo me chamar de Carolina porque vai me dar uma bronca. Esse aqui é meu tio, né? Que vai me dar uma bronca, certeza. Bom dia, seu Oscar, dona Neuza. Essa hora já tomaram café. Como eu sempre falo pra vocês, acordam com o quê? Com o produtor rural. Lá na casa deles é horário de produtor rural. É 4h30, 5 horas, já estamos de pé, cansados de trabalhar. O meu amigo meu amigo DNA, não, meu amigo Diogo do DNA do Leite. Bom dia, Carlinha. Hoje estou em área e presente, assinada a lista. Birpec, bom dia. O Ian Lucas nos mandando bom dia. Lima Daniel, Santa Maria das Barreiras, no Pará, conosco. Obrigada pela audiência. Cidrolândia, Mato Grosso do Sul, o Rodrigo Teles. Pessoal do Carbone Fazendas, Santana do Araguaia, no Pará. Hoje o Pará aqui em peso. O Firmino tá pedindo informações do mercado do café. Vamos chegar lá. É o próximo mercado que a gente vai falar. O Afonso, como vai ser a projeção futuro para nossa safra dezembro e janeiro? Afonso, olha só, o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, estima uma safra para o Brasil de soja de 149 milhões de toneladas, que é a safra que nós deveríamos ter colhido caso a gente não tivesse a quebra que tivemos em função das adversidades climáticas que acumulamos na temporada 2021-22. A gente deve ter um incremento de área para essa próxima safra, 22-23, que começa a ser semeada em setembro. A gente deve ter um investimento talvez um pouco menor do produtor, por conta, naturalmente, dos custos muito elevados de produção. Os insumos todos estão muito altos, mas nós devemos ter ainda, segundo os especialistas, uma safra recorde, caso o clima nos favoreça, caso o clima nos ajude. Então, vamos acreditar, tá? Vamos acreditar. Então, a gente está aí com esse primeiro número, 149 milhões de toneladas, o que deve ser uma safra recorde, caso ela venha se concretizar, ok? E, claro, uma demanda muito forte pela nossa soja, né? A Cristiele, bom dia. O Lúcio Nunes, ótimo dia. A Bia Quirino, bom dia, Bia, sempre conosco. Bom dia, Carla e equipe. Belo Horizonte esquentou um pouquinho, coisa boa. Já dá para se esquentar um pouquinho no sol. Kellen Marcolini, bom dia. A Fabiola conosco sempre também. Bom dia, Carlinha. Bora para mais uma semana, bora. O Lúcio Nunes também sempre com a gente, falando de Recife, no Pernambuco. O Alexandre Bacelar, bom dia. E o Murilo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, também conosco. O Firmino tá me pedindo informações do café. Vamos falar com o Firmino, vamos falar de café. Pessoal, quando a gente olha para o mercado do café, a palavra da vez é volatilidade, intensidade, o mercado completamente comprometido com, de um lado, fundamentos muito fortes, de outro, influência do financeiro, no meio, incertezas inúmeras geradas pela questão principalmente do conflito entre Rússia e Ucrânia, mas também englobando outras preocupações, tá? Então a gente tem realmente uma série de problemas ainda, a gente tem a colheita acontecendo, né, nesse momento, o que também limita um pouquinho o avanço dos preços nas bolsas internacionais, então tudo isso vai acontecendo ao mesmo tempo, tudo junto agora, né, já agora. Então, o mercado, na última sexta-feira, por exemplo, perdeu mais de 400 pontos em função do financeiro. Porque se olharmos para os fundamentos, temos ainda fundamentos fortes. Então, o café tende a continuar muito volátil. A gente tem essa demanda ainda meio patinando em função de todas as preocupações com a questão logística, que ainda está um caos logístico, embora, né, não se fale tanto sobre isso quanto falamos em outras situações, né? Mas a questão logística para o café, principalmente, ainda pesa demais e vai continuar pesando e vai continuar comprometendo. Então, a gente vai olhando para tudo isso, tá? Então, o café tende a seguir bastante volátil. O dólar, naturalmente, ajuda a formar preços melhores aqui no Brasil. Isso aconteceu na semana passada, né? Nós tivemos ali, inclusive, deixa eu puxar aqui essa informação.
Ó, no Brasil, veja só o que pôde apurar a Virgínia na última sexta-feira. Inclusive, a Virgínia partiu em viagem aí com o Lucas, nosso produtor audiovisual aqui do Notícias Agrícolas, e vão produzir um documentário incrível sobre a história do café no Cerrado, tá? Então, já se preparem que vem um conteúdo muito bacana por aí. E na última sexta-feira, olha só o que ela pôde nos apurar. No Brasil, o setor segue acompanhando a evolução da colheita, que, de acordo com os seus participantes, está atrasada em relação aos últimos anos. Já para a Fundação Procafé, em destaque, a grande preocupação não é com o atraso dos trabalhos no campo, mas sim com a quantidade de café existente naquele café que ainda está mais baixo do que era esperado para esse momento, tá? Então, a gente tem essa preocupação. Olha só, os analistas ouvidos pela Virgínia até a última sexta-feira, e hoje vamos entender o que temos pela frente, que vai começar forte mesmo amanhã, né? Na noite de hoje os negócios já retomam, amanhã vamos saber como é que fica. Cenário de fundamentos sólidos, pelo menos até que o mercado entenda o real tamanho da safra brasileira. Os analistas têm batido muito nessa tecla, né? De que nós temos uma safra no Brasil, mercado, menor do que o mercado entende, né? Então, esses números vão aparecendo à medida em que a colheita também vai se desenvolvendo e a gente vai ter essa reação talvez mais realista do mercado na visão dos analistas e consultores de mercado. Vai ter que monitorar, tá? Dia após dia, pra gente entender. Tem gente aqui me perguntando de trigo, de açúcar, vamos chegar lá, tá? Então, senhoras e senhores, muita atenção a tudo isso, tá? Mercado do café ainda bastante volátil. Olha só, valorização para os preços do café naturalmente na última semana aqui no Brasil, por conta do dólar. Tipo 6 bebida dura, Guaxupé, R$ 1.375, 1.390 por saca em Varginha, Minas. Campos Gerais, 1.385, Franca, 1.390, referência, tá? Para o cereja descascado, Guaxupé, R$ 1.464, Campos Gerais, R$ 1.445, Poços, R$ 1.460, Patrocínio, R$ 1.350, Varginha, R$ 1.450. Todas essas referências que eu trouxe, somente na última sexta-feira, subiram mais de 1,5%, acompanhando a questão cambial, tá? Então, essa é a realidade do mercado de café nesse momento. Dólar, abriu o mercado em alta, R$ 5,15, uma pequena alta de 0,13%, tá? Esse é o movimento, portanto, do mercado diga lá, café, de dólar, câmbio, tá? Bom, falamos de grãos, falamos de café, vamos dar uma olhadinha no açúcar? Açúcar tem Bolsa de Londres e tá trazendo leves altas na manhã dessa segunda-feira, segundo já a apuração de Jonathan Simeão. O mercado está acompanhando o financeiro, está trabalhando sem a referência norte-americana e tá ali meio capenguinha, mas tá indo, tá? Mas tá indo. Ó, eu quero puxar aqui para vocês o mercado brasileiro, né, do açúcar. Deixa eu ver se eu consigo puxar por aqui. Vamos lá, ó. No Brasil, a gente tem um foco naturalmente sobre o mercado do açúcar e tá ainda digerindo essas situações todas que estão se dando no mercado de combustíveis. O que está acontecendo no mercado de combustíveis vai impactar diretamente no mercado do açúcar, porque vai impactar na decisão das usinas sobre o seu mix para essa temporada, se vão fazer mais açúcar, se vão fazer mais etanol. Então, tudo isso está meio alinhado ali para a gente tentar entender o que vai acontecer, certo? E a gente vê, portanto, segundo os analistas ouvidos pela Reuters, inclusive, olha só, o mercado de açúcar continua a digerir as mudanças tributárias propostas no Brasil, destinadas a conter a inflação, incluindo a inflação dos preços dos combustíveis. Então, toda essa tramitação das situações ali no Congresso do mercado de combustíveis, como vão ficar os preços, as questões tributárias, o ICMS, a venda direta e vai influenciar diretamente no mercado do açúcar, tá?
Na última sexta-feira, não se esqueçam, a Petrobras anunciou o reajuste de 5,2% para a gasolina e 14,3% para o óleo diesel, tá? A partir de sábado. Então, anunciou na sexta, começou a valer já no dia 18, tá? Com a gasolina mais cara, o consumo do etanol tende a aumentar, reduzindo a oferta do açúcar, mas é um cenário ainda meio turvo, né? Não é nítido ainda o que vai acontecer com os preços deste produto especificamente, tá? A gente vai monitorar, qualquer novidade a gente vai te trazer por aqui. Todos os dias tem Mercado do Açúcar, não se esqueça, com o Jonathan Simeão aqui pelo Notícias Agrícolas, ok? Então, Londres hoje mais para lá do que para cá, mas subindo um pouquinho, vamos acompanhar, tá bem? Já tem informações do mercado do café Conilon também para vocês, na Bolsa de Londres, olhando para o Notícias Agrícolas, tá? Bom, vamos lá. Olha só, já temos. Sem movimentações em Nova York, Café Conilon abre a segunda-feira recuando na Bolsa de Londres, tá? Então, aqui é assim, pedir já tem. É um F5 e você já vai ver todas as informações que você precisa aqui no Notícias Agrícolas. Bom, senhoras e senhores, olha aqui. Comenta sobre a cana-de-açúcar, etanol e açúcar. Comentado, portanto. Caxambu Filho, o milho vai subir em julho? Aí, meu amigo, vamos ter várias pontas para amarrar e entender, né? É o seguinte, pro milho, a gente vai ter que olhar a questão cambial, a pressão da chegada da segunda safra e essa liquidez, movimentação entre compradores e vendedores, tá? A demanda é forte, a paridade de exportação é atrativa, há uma demanda forte para a exportação do nosso milho, há uma demanda interna também aquecida, então a tendência é de que nós tenhamos preços mais elevados ou preços sustentados, melhor dizendo, segundo os analistas, nesse segundo semestre, tá? Eu vou até colocar o seu arroba aqui, Caxambu Filho, para te dar o caminho de uma entrevista que o Guilherme Dorigatti fez com o Cristiano Palavro, tá? Diretor da Pátria Agronegócios. Ó, menu vídeos milho, vai procurar pela entrevista do Cris, tá? Cristiano Palavro. Aí ele fala de milho em R$100 no segundo semestre. Tá? Você vai procurar por essa informação. Pode procurar aí pela entrevista do... Ó, tô deixando aqui nos comentários para vocês, tá? Aliás, se você não segue esse perfil ainda, siga @jornalista da soja, tá? Aí você vai ter uma análise mais completa por ali. Vale a pena você recuperar essa entrevista, tá bem? Vamos lá. Jalapão no ar com a Carlinha. Obrigada. Bom dia, fala sobre o café. Falamos. Tec Agro, consultoria agrícola, Mato Grosso do Sul, tá frio. Eita. Fernando Eusébio nos mandando bom dia. O Maurício de Maracaju, Mato Grosso do Sul, bom dia para vocês. Bom dia, Maurício, para ti também. O Bruno comenta sobre o trigo, vamos falar sobre o trigo. Bom, o trigo, senhoras e senhores, na semana passada registrou uma semana interessante. A alta do dólar motivou alguns negócios aqui, foram cerca de 60 mil toneladas rodando para negócios futuros, cerca de 15 mil toneladas para trigo disponível, informações da Debaco Corretora, pela minha amiga Rita Debaco, inclusive fizemos uma matéria muito detalhada sobre o mercado de trigo na última sexta-feira, para falar sobre essa situação. A gente tem referências ali, indicativos, tanto para o mercado... antes de eu falar bobagem, acho que é mais para o mercado futuro. Eu ia falar todas as referências acima dos R$2.000 por tonelada. Vamos ver se é isso mesmo, né? Enfim, nós temos um bom momento para a formação dos preços. O nosso plantio está em andamento, né? Da nossa nova safra. A alta do dólar acabou criando um colchão ali para baixa que os preços do trigo registraram nas bolsas internacionais. Somente em Chicago, no acumulado da semana, nós tivemos uma perda de mais de 13,5% nos principais contratos. Então, nós tivemos esse recuo das cotações internacionais e isso vem numa série de fatores. Vem numa correção de altas fortes, vem numa influência do financeiro, vem dos fundos se desfazendo de algumas posições no trigo para ir para outras commodities, vem de aversão ao risco, vem das especulações sobre o conflito, mas é importante dizer, o ministro da Agricultura da Ucrânia, na última semana, deu uma entrevista, uma coletiva de imprensa, falando que o mundo vai ficar sem boas ofertas
de trigo ucraniano por pelo menos 3 temporadas, tá? O que está acontecendo por lá vai deixar o mercado bem defasado ainda por muitos anos. Então, a gente vai ver o mercado ainda precificar, mesmo que pontualmente e não de forma talvez tão rápida e intensa daqui para diante, porque já entendeu que o conflito continua, que o conflito acontece em regiões produtoras, que os estoques ucranianos em parte foram absorvidos pelos russos, em parte não escoam por conta dos portos fechados ainda. O processo para tirar as minas ali da região do Mar Negro, perto das regiões ali dos portos, de onde escoariam esses grãos, demoraria meses para acontecer. Então, o mercado já entendeu que não vai ter a oferta ali de Rússia e Ucrânia por um tempo, né? A Rússia até traz alguma coisa, mas não no seu potencial todo, porque também tem regiões ali comprometidas por conta dessas minas, então a saída dos seus grãos e dos seus outros produtos também está comprometida. Então, tudo isso é preocupante ainda para o mercado, mas o mercado já entendeu que vai ter que lidar com essa preocupação, tá? Por isso que na última semana nós tivemos algumas baixas, né, diante dessas notícias todas, que vão, ora estimulando para cima, ora para baixo, e aqui para o Brasil, foco no dólar, foco na questão cambial, para trazer essa formação melhor de preços. Eu vou deixar aqui o título dessa notícia, naturalmente a gente vai trazer mais informações ao longo desses próximos dias, e aí vocês podem checar mais informações. Lembrando que começa a entrar no mercado a safra do hemisfério norte, tá? E isso poderia exercer já está exercendo alguma pressão sobre as cotações também, tá? Então, ó, menu notícias trigo, vai procurar por esta notícia aqui, ó. Deixa eu ver quem foi que me pediu as informações do trigo aqui, que eu já consigo botar o arroba e a pessoa já checa. Aliás, foi o Bruno, né? Bruno, ó, para você, trigo, neste perfil que eu tô comentando aqui, no link da bio, tem a notícia sobre o trigo, tá? Para você tá mais fácil ainda o caminho, ok? Então, checa essa informação por lá, que tá bem completa e é uma sinalização bem importante de como a gente vai tocar a semana, tá bem? Principalmente porque o dólar voltou a subir nessa segunda-feira. Mentira que eu tô falando, que já tá caindo, segue a volatilidade. Uma pequena baixa de 0,06% para R$ 5,14 ainda. Assim como abril, tá trabalhando, mas passou pro lado negativo, tá? Uma outra informação importante sobre o trigo. Uma onda de calor muito forte lá na Europa está trazendo riscos para safras de trigo da Espanha e da França. E já era esperado isso também, a gente já vem noticiando essa questão do calor há um tempo, então atenção, tá? Porque vai trazer realmente preocupação e é mais um ajuste na oferta. Um outro ponto de ajuste na oferta. Área de trigo na Argentina pode enfrentar mais cortes, alerta a Bolsa de Cereais. E a Argentina teve uma safra recorde na última temporada, ajudou a mitigar esse momento todo de falta de trigo no mundo e agora pode ter esse corte na área. Essa notícia chegou na última quinta-feira e essa é uma estimativa da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, tá? Então, vamos entender, vamos acompanhar, porque são informações realmente bastante importantes, ok? Bom, vamos lá. Bom dia de Pitanga, no Paraná. Fala dos preços dos fertilizantes, o Leonardo me pediu. Leonardo, eu comentei alguma coisa aqui sobre os fertilizantes. Nós temos os preços em queda nesse momento. Nós temos o dólar limitando esse potencial de baixa, porque o dólar está mais alto e a gente importa 95% dos fertilizantes que utilizamos. Então, a gente tem essa preocupação, né? Eu vou puxar também aqui uma última notícia que nós demos e vou pedir para vocês recuperarem esse conteúdo, porque realmente é muito bom, tá? Análises de Jefferson Souza, que é, na minha modesta opinião, um dos melhores analistas de fertilizantes do país. Acompanhem sempre aquilo que ele fala aqui no Notícias Agrícolas e pelo blog da Agriinvest também, inteligência.agriinvest.com.br.
ou baixe o aplicativo AgriInvest Go, AgriInvest Go, e ali você tem vários insights de quem vive o mercado, tá? Ó, eu vou puxar aqui para vocês e aí a gente consegue trazer essas informações mais detalhadas. Volto a dizer, tá? Quem se destaca nesse movimento de queda é a ureia. Nós tivemos uma retração da demanda e um aumento da oferta. Na sequência, a gente tem os fosfatados, que também vem caindo, o que pode ser o vilão para a ureia, tá? O gás natural que continua disparando, subindo de foguete. Foguete não tem ré, então atenção aos preços da ureia, tá? Por conta do gás natural. Mas tá caindo ainda, tá? Como eu falei, são mais de 30% de queda desde 1º de abril até agora, tá? Então, atenção total. E o KCl, né, o cloreto de potássio, cai, mas não cai tão agressivamente porque os seus fundamentos são mais fortes nesse momento, né? E o KCl é muito demandado e a sua oferta nesse momento, ela tá bem mais contida, né? Então, a gente vai ter que ter essa atenção, tá? Ó, Brasil segue renovando máximas nas importações de fertilizantes e destaque ainda a queda no preço da ureia, tá? Vou colocar para vocês aqui o título e o caminho, tá? Para quem tá me perguntando sobre o mercado de fertilizantes, tá bem? 9h37 pelo horário oficial de Brasília. Vamos falar um pouquinho do mercado de boi gordo também, para a gente poder partir aqui para nosso encerramento do Bom Dia Agronegócio, tá? Bom, para quem me pediu fertilizantes, tá aqui o caminho, tá aqui o link da notícia, tá? Aí vocês podem ter uma situação toda. Você acha que tem risco de greve dos motoristas? Me pergunta o Lúcio. Lúcio, não acredito, tá? Eu acho que já se entendeu que não dá pra gente fazer isso nesse momento. Poderia ter um efeito ainda mais agressivo sobre os preços de todas as coisas. E a gente poderia ter uma situação ainda pior do que essa que a gente está vivendo. Então, não acredito que a gente vai passar por isso agora, tá? Mas é claro que precisa a gente acompanhar, né? Enfim, vamos lá. Eu quero trazer aqui as informações do mercado do boi gordo com informações de quem? AgroBrasil App. Se não baixou este aplicativo ainda, baixa @AgroBrasil App, Brasil com Z. E olha só o que nos informa meu amigo Daniel Lopes. Média da última semana para o boi gordo livre de fundo rural com pagamento à vista, tá? Média da última semana para a gente começar essa semana que começa hoje. São Paulo, R$ 310,10 por arroba. Mato Grosso do Sul, R$ 292,83. Mato Grosso, R$ 289,43. Goiás, R$ 294,68. Minas Gerais, R$ 311,50 por arroba. Para São Paulo, escalas em 8 dias na última sexta-feira. Mato Grosso em 5,7 dias. Minas Gerais, escalas em 7 dias em média, e o aplicativo AgroBrasil não registrou negócios de boi gordo para os demais estados, que para Mato Grosso ainda tem escalas de 7,1 dias e Goiás 5,8 dias, tá? Então a média de escala já está bem menor do que a da semana passada e a gente vê esse movimento. E essas médias, como eu falei, todas elas vocês podem checar e acompanhar pelo aplicativo @AgroBrasilApp. Vou deixar aqui para vocês o arroba deles. Terminou o Bom Dia Agro, direto para esse perfil, vai ter todas as instruções, baixe esse aplicativo e também reporte os seus negócios ali, ok? E aí é termômetro fiel do que acontece no mercado pecuário. Completamente importante você acompanhar essa situação. Ok, senhoras e senhores, 9h40 pelo horário de Brasília. Eu vou trazer aqui algumas notícias que são destaque nessa manhã de terça-feira, não, de segunda-feira. China importa menos soja do Brasil em maio e eleva compras dos Estados Unidos. O maior comprador de soja do mundo importou 7,8 milhões de toneladas da oleaginosa do Brasil em maio, ante 9,2 em um ano antes, ou seja, em maio de 21, tá? Tá pulverizando as suas compras, tenho falado bastante sobre isso.
Exportação de milho do Brasil deve ganhar ritmo com a colheita chegando, diz Pátria Agronegócios. A agência dos Estados Unidos deve reexaminar o impacto do glifosato à saúde após ordem judicial. Discussão, essa discussão. Socorro. Vamos lá. IBRAF, atenção total para o mercado de feijão carioca. Instituto Brasileiro do Feijão, essa análise já está disponível para você. Só correr lá, sucesso. Dólar ronda estabilidade após rally recente. Temores econômicos permanecem no radar. Importação de petróleo russo pela China atinge recorde em maio. Ali se juntaram dois gigantes, né? A Rússia não está isolada. A Rússia está ao lado da China, senhoras e senhores. Não podemos esquecer, tá? Presidente da Petrobras pode renunciar em meio a pressões crescentes, diz o Globo. Bloomberg, produção de açúcar recua nas Filipinas em meio a clima desfavorável para a produção. Lembrando que na semana passada também nós tivemos a notícia de que a Índia está impondo um teto para os volumes a serem exportados de açúcar pelo país, tá? E a Índia é o maior produtor global de açúcar. Então essas notícias vão se alinhando. Vamos ver como é que o mercado vai reagir amanhã na volta das negociações em Nova York. Lembrando que em Londres, pequenas altas sendo registradas na manhã dessa segunda-feira, tá bem? Senhoras e senhores, 9 horas e 42 minutos. A todos vocês que nos mandaram um bom dia aqui pelo YouTube também, muito obrigada pela audiência. A Ana Cláudia, o Alisson, o Oséias, o José Roberto e o Cláudio Rodrigues, bom dia. Obrigada pela audiência, é sempre um prazer dividir as nossas manhãs com vocês, senhoras e senhores. Amanhã tem mais Bom Dia Agronegócio e a partir de agora vocês ficam com a continuidade da nossa programação ao vivo aqui no Notícias Agrícolas para que sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Boa segunda-feira para você, boa semana, que seja produtiva, de bons negócios. A gente se encontra amanhã. Fechado? Até lá!